Buscai com zelo os dons do Espírito. Isso está escrito em 1 Coríntios 14:1. Sabe por que tem muitas igrejas que hoje não usufruem, não desenvolvem, não se vê mais os dons do Espírito? Sabe quantos dons o Espírito tem para repartir com a igreja? São 9 dons. Você sabe quais são esses 9 dons? Sabe por que você não sabe? Porque você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa buscar com zelo os dons do Espírito. Sabe por que tem muitos cristãos que não têm um dom? Deus até quer dar, o Espírito Santo, na verdade, até quer dar. Porque fala os dons do Espírito. Então, os dons é o Espírito que compartilha. É Ele que distribui. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja e não flui em um dom espiritual porque não busca, tampouco busca com zelo, entende? E é por isso. Mas eu tive um sentimento, eu tirei um tempo de jejum agora no final de 2025, agora no fim de dezembro de 2025, tirei um tempo de jejum onde eu pedi especificamente pelo dom da revelação, que é um dom que sempre me despertou a atenção. Desde criança eu sempre gostei muito desse dom, porque eu via esse dom na Igreja Deus e Amor, cresci na Igreja Deus e Amor e era um dom que sempre me chamou a atenção. Então eu tirei um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de oração e pedi a Deus esse dom. E há um tempo eu já tenho fluído no dom de discernimento. E agora eu tenho pedido o dom da revelação. O dom da revelação nada menos é do que 3 dons. É um conjunto de 3 dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de discernimento. Discernimento de ambientes, discernimento de espíritos e discernimento de pessoas. Esses 3 dons compõem o dom da revelação, mais conhecido no meio pentecostal, nas igrejas pentecostais, como dom de revelação, entende? Então eu tive esse sentimento que o Espírito Santo está compartilhando comigo esse dom de revelação. Inclusive eu tive, agora esses últimos dias, tive algumas revelações muito claras. Vou contar uma dessas revelações aqui, vou compartilhar uma dessas revelações. Uma delas foi o seguinte: eu estava vindo do meu trabalho, estava no trânsito, estava no volante, estava dirigindo e eu comecei a sentir um sono incontrolável, um sono muito forte, onde eu lutava com esse sono no volante. Isso não foi em sonho, não foi em visão, foi na realidade ali. Eu estava vindo do meu trabalho dirigindo e eu comecei a sentir um sono incontrolável. Eu discerni, eu tive uma revelação que tinha um demônio do asfalto. Demônios do asfalto são demônios que ficam em partes de uma rodovia, em partes de uma estrada, para causar morte, para causar colisão, para causar acidente. Eu tive esse discernimento, saltou no meu espírito de uma forma muito clara. E eu comecei a orar, comecei a repreender, entrei numa batalha ali no volante, repreendendo todo o mal, repreendendo todos os demônios do asfalto que estavam ali para que pessoas sofressem acidente e não passassem de ano, para que a vida daquela pessoa se encerrasse naquele ano. Eu entrei nessa batalha, entrei nessa guerra, comecei a orar. E o discernimento foi tão preciso, mas tão preciso, que a 1 ou 2 quilômetros de distância à frente tinha um carro batido, tinha um carro que colidiu em um poste. O carro perdeu a direção e colidiu em um poste. E aí a polícia estava fazendo desvio, e quando eu passei ali e vi aquilo, aquela foi a confirmação de que tinha demônios ali naquele local para causar acidentes, para causar mortes, para que pessoas não virasse o ano, não entrasse em 2026. E o discernimento foi tão forte que eu senti no meu espírito que aquele sono que eu estava sentindo era um demônio que estava pondo aquele sono em mim para eu dormir no volante e bater. Não era para eu passar para 2026. Então isso é muito forte, meus irmãos. Então busquem com zelo os dons do Espírito. Busquem o dom da revelação, o dom do discernimento.
E eu tenho um sentimento muito forte, eu tive essa revelação do Espírito, que em 2026 o Espírito Santo vai compartilhar com muitos cristãos, com muitos evangélicos, com muitos servos, com muitos filhos de Deus que estão buscando com zelo o dom do discernimento de espíritos, o dom da revelação, para que tudo que estiver oculto ao redor de um cristão vai ser revelado por meio desse dom. Então pega no espírito de vocês e busquem, jejue, ore, leia a palavra, se consagre e busque com zelo o dom da revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento. Esses 3 dons compõem o dom da revelação. Tudo que estiver oculto, quem carrega esses 3 dons, tudo que estiver oculto vai ser revelado para essa pessoa. Mas antes de tudo, bem lembrado, obrigado Espírito Santo, antes de tudo, busque sabedoria para administrar esses dons. Busque sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, quando você for dada a revelação para você, você vai sair falando. Ou seja, o Espírito Santo não constrange ninguém. Ele não vai te dar esse dom para constranger ninguém. Esse dom é para você interceder, é para você orar, para você guerrear, para você entrar no mundo espiritual e guerrear. Alguns casos, alguns momentos, o Espírito Santo vai te mandar entregar aquela revelação para aquela pessoa. Mas enquanto o Espírito Santo não mandar você entregar a revelação para a pessoa, não é para entregar, é para você estar em oração, para você estar em jejum, é para você levantar nas madrugadas para interceder pela vida daquela pessoa. Então pega no espírito de vocês, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê sabedoria para administrar a sua vida espiritual, não só a vida espiritual, todas as áreas da sua vida, que Deus te dê sabedoria e que os dons do Espírito fluam, que no ano de 2026 as igrejas voltem a exercer os dons do Espírito, voltem a buscar com zelo os dons do Espírito. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.